Ei, pessoal! Hoje eu vou contar para vocês um caso que é simplesmente de arrepiar. Sabe quando a gente acha que está vivendo uma noite comum, tranquila, e de repente o inesperado acontece e tudo muda em questão de segundos? Pois é, o que aconteceu naquela noite no Peru não só chocou quem estava presente, mas também ganhou o noticiário, virou pauta nacional e até gerou debates sobre como a sociedade reage diante de crimes cometidos por mulheres. Então, pega um lugar confortável, porque essa história é densa, perturbadora e cheia de detalhes que você precisa conhecer. Era dia 28 de setembro de 2022. O restaurante Chifa Alexandra, em Lima, estava com aquele clima gostoso de fim de noite. Pessoas conversando baixinho, pratos fumegando chegando às mesas, risadas leves preenchendo o ar. Parecia um cenário comum, sem nada fora do esperado. Até que um grito cortou a calma, o barulho de cadeiras sendo arrastadas e uma cena que ninguém ali vai esquecer. Uma mesa ficou coberta de manchas vermelhas e um dos clientes não sairia dali com vida. A responsável? Uma jovem chamada Shirley Silva. Mas quem era ela? Uma criminosa fria e calculista ou alguém moldada pelas circunstâncias de uma vida de abandono, violência e carência? É isso que a gente vai tentar entender hoje. Shirley nasceu em 1996, em Esperança, um bairro pobre da cidade portuária de Callao, no Peru. Desde o início, a vida dela foi marcada por privações. Cresceu em um ambiente onde sobrevivência não era garantida. Lá, só se destacava quem sabia se impor e se defender. E muitas vezes, isso significava aprender a usar a força desde cedo. A família dela era numerosa. A mãe, sozinha, criou 11 filhos e filhas, sem pai presente e sem estrutura. O pouco que entrava vinha de bicos, vendas nas ruas e trabalhos informais que ficavam no limite da legalidade. O lar era uma construção improvisada, feita de tábuas e telhas enferrujadas. Não havia saneamento adequado. A luz elétrica falhava e a chuva sempre invadia pelo teto mal vedado. Do lado de fora, as ruas eram dominadas por gangues, negócios ilegais e uma sensação constante de medo. Pessoas sumiam da noite para o dia e ninguém fazia perguntas. Era esse o mundo que moldava a cabeça de Shirley, um mundo em que confiar nos outros era sinônimo de fraqueza e onde o afeto quase nunca tinha espaço. Desde criança, ela já demonstrava sinais que preocupavam quem convivia. Durante as brincadeiras, não se contentava em apenas participar. Precisava mandar, controlar e até bater quando era contrariada. O choro dos irmãos pequenos, em vez de despertar compaixão, provocava risadas nela. A exaustão da mãe parecia não tocar seu coração. Professores da escola primária descreviam Shirley como distante, difícil de lidar, imprevisível. Ela não se interessava pelos estudos, evitava amizades e respondia a críticas com frieza ou agressividade. As punições não adiantavam. Pelo contrário, só intensificavam a postura dela. Aos poucos, ficou evidente que Shirley não criava vínculos afetivos. Nem com a família, nem com colegas, nem com ninguém. A única coisa que ela de fato aprendeu foi que o medo era uma ferramenta poderosa. Quanto mais medo causava, mais controle tinha. Assim, passou a manipular os irmãos menores, usando ameaças e humilhações para conseguir o que queria. Em Esperança, essa frieza não era vista necessariamente como defeito. Muitos enxergavam como um sinal de força. Quem conseguia sufocar emoções tinha mais chance de sobreviver. E Shirley absorveu isso como se fosse a sua verdade. Em vez de romper com o ambiente duro em que vivia, ela se tornou o reflexo mais puro dele. Na adolescência, a violência dela já chamava a atenção. Numa ocasião, uma colega de escola comentou de forma sarcástica sobre as roupas de Shirley. Sem discutir, ela sacou uma lâmina e atacou a garota, que levou uma facada no ombro. A vítima sobreviveu, mas o susto foi geral. Não foi um impulso momentâneo. Foi uma escolha fria. Depois disso, Shirley nunca mais voltou para a escola. Não houve expulsão formal, nem cobrança da comunidade.
Para aquela realidade, abandonar os estudos era apenas esperado. Longe das salas de aula, passou a acompanhar a mãe nos trabalhos informais. Vendiam quinquilharias nas ruas, recolhiam recicláveis e buscavam qualquer forma de ganhar algum dinheiro. Em pouco tempo, Shirley foi apresentada a um grupo de mulheres envolvidas em atividades clandestinas, ligadas à sobrevivência da comunidade. E ela aceitou tudo sem questionar. Mas o que mais chamava a atenção era o vazio emocional dela. Não demonstrava empatia, não buscava carinho e nem parecia sentir falta de laços humanos. O que em muitas crianças pode parecer apenas uma fase, em Shirley se cristalizou como parte de sua identidade. A vida nas ruas só reforçou esse lado duro. O que antes era apenas hostilidade virou intimidação explícita. Shirley enfrentava homens sem medo. Não recuava diante de brigas e respondia de forma rápida e agressiva a qualquer ameaça. Socialmente, ela se isolava cada vez mais. Não tinha amigos próximos e até conhecidos evitavam contato. Quem cruzava o olhar com ela na rua descrevia uma sensação estranha, um olhar vazio, distante, como se nada no mundo realmente importasse. É nesse contexto que surge Fred Ramírez, um imigrante venezuelano que buscava recomeço no Peru. Ele trabalhava como cozinheiro, levava uma vida simples, era visto como educado, gentil e reservado. Justamente por ser tão pacífico, acabou se tornando um alvo fácil para alguém como Shirley. O encontro deles parecia casual, mas rapidamente virou algo mais próximo. Fred viu em Shirley uma mulher independente e confiante, quando na verdade aquilo já eram sinais de controle. No início, o relacionamento parecia normal, conversas, encontros, saídas. Mas logo Shirley passou a impor regras. Limitava as amizades de Fred, vigiava os passos dele, checava celular e cobrava explicações para tudo. Fred tentava dialogar, se justificar, manter a paz. Mas cada vez que cedia, Shirley aumentava o controle. Aos poucos, os ataques verbais se transformaram em violência física. Uma das primeiras vezes foi quando ele não atendeu uma ligação. Shirley bateu nele, abrindo o lábio. Fred não contou para ninguém, acreditando que tinha sido um momento de descontrole. Mas aquilo se repetiu. Vieram as acusações de traição, as ameaças com faca, agressões mais sérias. Em uma ocasião, Shirley encostou uma lâmina no pescoço dele. Em outra, bateu com uma frigideira em sua cabeça. Fred chegou a procurar atendimento médico mais de uma vez, mas sempre dizia que tinha se machucado em acidentes domésticos. Não houve registro policial. O relacionamento entrou num ciclo vicioso. Brigas, separações, reconciliações. Fred tentava sair, desligava o celular, se escondia por alguns dias. Mas Shirley sempre o encontrava. Batia nas janelas, gritava na rua, criava escândalos até ele voltar. Às vezes ele retornava por medo, outras por esperança de que ela mudasse. Mas a verdade é que ele já estava preso naquele ciclo de abuso. Colegas de trabalho começaram a perceber mudanças. Fred estava mais ansioso, mais calado, com olheiras. Continuava educado, mas escondia a vida pessoal e até as marcas das agressões. Ele não se via como vítima. Achava que ainda podia controlar a situação. Mas a cada dia, a influência de Shirley era mais forte. E então, chegamos àquela noite fatídica de setembro de 2022. O casal foi ao restaurante Chifa Alexandra, no distrito de La Victoria. Fred parecia tranquilo, jantava e conversava normalmente. Shirley, em contrapartida, estava rígida, quase imóvel, sem comer, olhando fixamente para o nada. Testemunhas relataram que não houve briga antes, nenhum grito, nenhuma discussão. De repente, Shirley simplesmente puxou uma faca e atacou. Foram 8 golpes, começando pelo pescoço e depois atingindo o peito e o abdômen de Fred. O ataque foi rápido e brutal. Fred tentou se afastar, mas caiu próximo ao balcão, já gravemente ferido. O restaurante virou caos. Clientes correram, funcionários ligaram para a polícia e para os serviços de emergência. Um deles ainda tentou socorrer Fred,
Mas não havia mais o que fazer. Ele morreu no local. Shirley, no entanto, não correu. Não demonstrou pânico. Apenas ficou ali, parada, olhando tudo com expressão neutra. Depois, simplesmente saiu andando pela rua, em passo normal, como se nada tivesse acontecido. Ela não tentou se esconder. Pegou um táxi, circulou pela cidade, entrou em lojas. Horas depois, encontrou um conhecido chamado Francisco. E foi a ele que confessou, sem rodeios. Matei alguém. Para provar, mostrou no celular uma notícia que já havia saído nos portais, confirmando a morte de Fred. Francisco ficou em choque, mas acabou sugerindo gravar um vídeo. Shirley aceitou e, diante da câmera, afirmou sem piscar: "Sim, eu fiz. Ele mereceu." Logo depois, foram para um hotel, onde ela passou a noite bebendo e fumando, como se fosse um dia comum. No entanto, Francisco decidiu denunciá-la. Passou o endereço para a polícia e, na manhã seguinte, Shirley foi presa sem resistência. Abriu a porta, deixou que a algemassem e seguiu em silêncio. Durante os interrogatórios, manteve a mesma frieza. Quando perguntada se arrependia, respondeu apenas: "Não, não sinto nada." Psicólogos avaliaram seu perfil e apontaram traços de personalidade antissocial: ausência de empatia, incapacidade de sentir culpa, desrespeito por normas sociais. Mas não havia sinais de insanidade. Ela sabia exatamente o que fazia e as consequências de seus atos. O caso explodiu na mídia. Manchetes destacavam a frieza da acusada. Vídeos do interrogatório circularam na internet. E logo começaram os debates. De um lado, pessoas a viam como assassina cruel e perigosa. De outro, havia quem tentasse contextualizar, citando a pobreza, a infância difícil e a falta de oportunidades. E como era de se esperar, surgiram também distorções. Nas redes sociais, alguns passaram a romantizar Shirley, editando vídeos com trilhas sonoras dramáticas, comparando-a a personagens de filmes. Fanpages apareceram, pintando-a como uma mulher que apenas reagiu a uma vida cruel. Enquanto isso, a memória de Fred era deixada de lado. Jornalistas e especialistas chamaram atenção para esse fenômeno. A dificuldade que muitos têm de aceitar mulheres como autoras de crimes violentos. E também o perigo de transformar criminosos em ícones estéticos, esquecendo que atrás de tudo havia uma vítima real. O julgamento de Shirley aconteceu meses depois. O Ministério Público apresentou provas, depoimentos de testemunhas e até registros de agressões anteriores. A defesa tentou minimizar, trazendo à tona o passado difícil da ré. Mas nada disso foi suficiente. A decisão do tribunal foi clara. Shirley Silva foi condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. As justificativas incluíam a brutalidade do ato, a ausência total de arrependimento e o risco que ela representava para a sociedade. Desde então, Shirley vive isolada, em uma cela individual, sob vigilância. Não pede visitas, não conversa com outras detentas, não participa de atividades. Psicólogos tentaram se aproximar, mas ela continua fechada. Quando perguntada se sente culpa, repete: "Não." Do lado de fora, a história continuou repercutindo. Virou objeto de estudos acadêmicos, análises de comportamento e debates sobre o papel da mídia. Mas, no fim das contas, permanece a lembrança de um homem que perdeu a vida de forma cruel e inesperada, dentro de um restaurante lotado. Essa é a história de Shirley Silva e Fred Ramírez. Um caso que revela não apenas a violência em si, mas também como a sociedade reage diante de algo tão fora do padrão. E nos lembra, acima de tudo, que no meio de discussões, manchetes e fenômenos digitais, há sempre uma vítima que não pode ser esquecida. Obrigado por assistir até aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer apoiar o canal, já sabe. Se inscreve, deixa aquele like e compartilha. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias impactantes como essa.